pessoal, estamos começando mais um podcast, eu, tu e o Robson Barreto. Hoje eu conto com a presença da síndica, que é uma das lideranças da região lá, Patrícia Comel, que além de tudo, além de ser síndica, ela é psicóloga há 40 anos e usa muito dessa experiência profissional para fazer a gestão dos seus condôminos. E estou também contando com a presença aqui do grande amigo, um mestre, que além de tudo é um PhD, Djalma Pinho. Hoje a gente tem um convidado daqueles que carregam um currículo de experiência de sobra. Economista, mestre de liderança, PhD em filosofia e teologia. Além de empresário e coach, pastor. Dr. Djalma, seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Agora, para mim estar aqui com vocês. Vou começar primeiro com as damas. Patrícia, eu já te conheço, eu reconheço em você uma grande liderança lá, porque além de você ter a responsabilidade interna dentro do teu condomínio, que é o Portal do Parque, um condomínio aqui na Barra da Tijuca, muito bem conceituado, conservado. Eu sei que você também tem uma representatividade no entorno, né? E eu sei que a gente não consegue, né, conduzir da mesma forma da nossa porta para fora. Hoje lá na rua, na qual o teu condomínio, a gente tem todo mundo que passa lá vê que tem uma rua que é cheia de quentinhas, né? E isso, dentro de uma lógica e de um estudo que eu fiz, gera alguns tipos como é que eu posso dizer, de atribuições que não são propícias somente para a venda de quentinhas, né? Você acha que o que traz a violência para um local é a pobreza, onde talvez ali não seja muito, ou é a falta de ordem? Com certeza é a falta de ordem, né? Por isso que a gente tem lutado junto à subprefeitura, a Câmara de Vereadores, para poder coibir o que acontece lá na frente do nosso condomínio. E isso traz o quê? A mendigância, né? Infelizmente, já é sabido, traz a prostituição e a violência a ponto do que aconteceu recente lá na nossa porta, né, que foi um extermínio de uma pessoa dentro de um carro. Essa pergunta foi até boa, porque eu acho que a cadeia ela vai chegando a esse ponto final, né? A gente vai mostrando a desordem, a falta de controle, e no final tem um ato criminoso, assim, de alto grau, e que justifica, né, até mesmo aquelas etapas anteriores. Como é que você lida com isso? Os teus condôminos, quando ele sai de manhã e vê que tem um assassinato na porta dele, como é que fica isso internamente? As pessoas ficam, no mínimo, elas vão ficar toda empolvorosa, né? Com certeza. E cobram do síndico, tá? O morador que quer vender o apartamento diz que não vende por conta das quentinhas. O morador diz que não pode receber visita por conta das quentinhas. Aí agora o morador diz, eu não consigo vender o meu apartamento porque há um extermínio na nossa porta. O que o síndico vai fazer? Como se fosse a atribuição do síndico. Pois é, o síndico nada pode fazer. E por mais que o síndico diga, né, estou buscando junto às autoridades e tudo, eu, como síndico, não posso ir para a rua e tirar as quentinhas. Não é atribuição. Né? Então, isso é bem complicado. Como síndico, eu pude lutar para não fazer o posto de gasolina ali na nossa frente, que era uma coisa que ia ser construída. Né? Que, graças a Deus, assim, foi com muito trabalho. E aí fizemos depois uma plantação de 120 mudas, inclusive para o Brasil, para em breve ter ali um muro verde na nossa frente. Estou aqui também com o Dr. Djalma, pessoa que eu tenho reconhecimento de sabedoria. Djalma, essa semana eu fui a um show de stand-up comedy e a pessoa lá, o comediante, ele fez uma colocação lá que eu queria muito te fazer, cara. O que acontece? Ele fala muito das redes sociais. As redes sociais, na verdade, ela trouxe a relevância dela, mas também trouxe muita coisa ruim, né? Por quê? Porque lá só pode triunfar a felicidade. As pessoas não são tristes e tal. E você, às vezes, você se sente triste. Fala, cara, a vida do cara tá melhor do que a minha e tal. E o que eu percebo lá é que tem muita mentira, porque às vezes eu vejo o cara com um banco de plástico, fingindo que está dentro do helicóptero. Essas coisas que as pessoas vão criando para dar a noção de que ela é bem sucedida. Como é que você vê, cara,
você que é um profissional da área de neurociência, como é que você pode contribuir aqui nesse programa para que as pessoas possam ter uma vida melhor e talvez evitar alguns tipos de caminhos obscuros? Bom, legal, assim. Uma das expressões mais usadas ano passado nos Estados Unidos foi o termo brain rot. O que é brain rot? Brain rot é cérebro apodrecido. E essa é uma expressão que veio justamente da análise que se fizeram do mau uso do nosso cérebro ultimamente. E é justamente em função das redes sociais. Eu costumo dizer que o problema não é a tecnologia, não é o avanço da tecnologia. Tem gente preocupada com a IA, tem gente preocupada com as mídias sociais. A questão não é. É que essas coisas, na verdade, evidenciam aquilo que nós temos por dentro. Então, o problema que você vê nas redes sociais, na verdade, é algo que nós, sociedade, temos dentro da gente, que não foi tratado, não foi cuidado e agora está estourando de outro jeito. Então, se eu não tenho uma família ajustada, os meus filhos, eles vão fugir do que eles têm na mão. O que eles vão ter na mão? Rede social. Se eu não tenho conversas com a minha esposa, para onde que ela vai fugir ou eu vou fugir na hora que a gente sentar numa mesa? Para o celular. Então você vai hoje no restaurante, tá 5 pessoas no restaurante, ninguém está conversando, tá todo mundo com o celular na mão. Para que vai para o restaurante? Fica em casa então, né? Você tem que ir para ali para ter um tempo de mesa. Então o problema não é a tecnologia, o problema é aquilo que nós vivenciamos dentro da gente. Então, quando a gente olha para a tecnologia, ela na verdade está apontando para um problema que nós temos dentro de nós. Ela está apontando para algo que a gente tem que resolver. Aqui a gente tem uma psicóloga que sabe disso. Então, o grande problema que a gente enfrenta é justamente isso. É a falta de comunicação, é a falta de amor entre as pessoas, é toda essa polarização que a gente vê na política é reflexo dessas coisas também. Então, tudo que a gente está vivenciando hoje é em função disso. A rede social, ela vem só acentuar esse problema. Então, na verdade, é isso que está acontecendo. Então, quando a gente olha, por exemplo, as mentiras que a pessoa faz ali dentro, é porque dentro dela, ela tem problema de aceitação. Ela precisa ser aceita pela sociedade ou pelos outros. Mas Então, ela olha, só para completar, ela olha para as pessoas mostrando que fulano tem, ciclano tem e tal, e eu não tenho, ela acha que não vai ser aceita porque ela não tem. Então, para se colocar ali dentro, ela não tem o dinheiro para fazer aquilo. Então, ela cria, ela inventa, ela mente para fazer isso tudo. Então, na verdade, a mentira estava onde? Na rede social? Não. Estava dentro dela. Não. A necessidade de aceitação estava na rede social? Não, estava dentro dela. Então, a rede social, ela é um perigo porque ela acentua os problemas que a gente tem internamente. É por isso que a necessidade de ir a um psicólogo, de ir a um psiquiatra, de ir a um neuromentor como eu, um neurocoach como eu, para você entender o que está acontecendo na sua mente. Então, eu tenho um caso que eu sempre falo, todos nós, eu acho que a mentira é uma defesa meio que pessoal, né, social, alguma coisa assim. Eu te dou um exemplo, que eu fui assaltado, né, eu tive uma arma direcionada para mim, o cara me roubou e perguntou para mim assim, você está armado? Eu não estava armado, porque eu não ando armado. Mas se eu tivesse armado, eu falaria que eu estava armado? Não. Mas eu não seria uma defesa da minha vida? Agora, tem pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é mentirosa quanto mais. Ela começa a contar mentira, assim, do nada. E daqui a pouco não começa a se conter nas mentiras. Você conhece alguém assim? Que vai falando mentira. Todo mundo conhece. Porra, tu fala, caramba, tu falou isso ontem, hoje tu já fala isso e tal. Você acha que antes das redes sociais, a mentira existia? Sim. Será que essa transferência, ela se potencializou? Isso. Ou a gente aumentou o número de mentirosos mesmo? Olha, a mentira ele é um vício comportamental. Né? Como é que o vício ele acontece? Toda vez que eu faço uma coisa que me beneficia, o meu cérebro registra dopamina. Dopamina é o hormônio da felicidade e do bem-estar. Então, você falou uma coisa comigo e eu me defendi desse jeito com a mentira e aquilo me beneficiou, o meu cérebro resiste. Faça de novo, porque isso aí é bom. Faça de novo, porque isso aí te ajuda. E aí você vai fazendo isso. Você faz isso quando? Quando você aprende isso? Desde pequeno. Então, a mentira é uma autodefesa, como você disse lá no início. Você aprende na infância. Você não aprende depois de adulto, você aprende lá na infância. Você mente para sua mãe, ela não te bateu. Opa, menti, então é bom. E ele não tem juízo para saber que aquilo é certo ou errado. A criança
registra aquilo. Então, a mentira é uma coisa construída dentro da personalidade dele. À medida em que ele vai crescendo, é que ele tem que tomar a autoconsciência de saber mentir não é bom. Então, ele vai aprender os valores. Ele vai aprender isso dentro de uma igreja. Ele vai aprender isso quando a família tem os seus valores definidos. E aí ele vai descobrir, não, mentir não é bom, mas ele aprende na infância. Se a família não ensina, se ele não tem uma igreja para ensinar, se ele não tem um local onde ele aprenda isso, vai estourar na sociedade. E aí vem a rede social e potencializa. Muito bem. Patrícia, você como psicóloga, provavelmente você não deve ter problema nenhum dentro do condomínio, porque você administra bem. Eu sei que grupo de WhatsApp é a loucura, né? Mas uma coisa que eu tenho convivido muito, que é o seguinte, a gente sabe que em alguns condomínios tem algum parcão, que é onde as pessoas levam os cães para passear. E o que a gente tem em alguns condomínios também é a criação de gatos, né? E o gato, por si só, é um animal não tem culpa de nada, ele não sabe nada. Enfim, eu acho que a gente tem que tirar o gato, tem que avaliar o condômino. E eu também sei que, conversando com dessas pessoas que são especialistas, diz que o animal o gato é um animal de vida livre, que ele precisa de ficar na rua. Só que ele gera alguns desconfortos, né? Porque geralmente o gato ele não faz as suas necessidades no lugar que ele come. Você tem algum problema lá assim? Porque eu tento reduzir isso ao máximo, eu boto para castrar, a gente está sempre muito atento a isso, a gente reconhece que o animal ele é importante na vida e na sociedade para as pessoas, mas isso gera algum desconforto para algumas pessoas. Você tem esse? Eu tenho esse problema bem menor do que os meus vizinhos, tá? Porque a gente conseguiu dizer que dentro da área comum não pode se alimentar gatos. Mas temos um morador mais idoso que você não consegue conter. E realmente, assim, ele acaba indo alimentar na grade próximo ao outro condomínio que tem uma série de gatos. Mas tanto este gato como os demais vêm para o nosso parquinho e fazem as necessidades. E isso gera um problema que é o seguinte, os cachorros não podem circular pela área comum, muito menos pelo parquinho. E aí vem, olha, mas alguém trouxe cachorro aqui. Me dá o trabalho de ter que pegar gravações e mostrar que era um gato que estava ali fazendo sua necessidade. E que a gente não tem como impedir. Só se eu fizer tela em toda a área livre, né? E é difícil para as pessoas que gostam de gato realmente entender que o outro não gosta e que o gato também traz doenças e alergias. Eu sou uma pessoa que eu não posso ir na sua casa se a sua casa tiver gatos, tá? Porque eu saio com os olhos esbugalhados. A minha filha também, ela tem alergia. Né? Então, é um problema muito difícil o outro entender de que o que ela gosta, o outro não tem que gostar. Você tinha comentado comigo até de cachorro em elevador. Eu vou ir lá atrás. Eu morei muitos anos no Riviera e tinha uma vizinha que tinha um cachorro que em pé era mais do que o dobro da minha altura e super gordo e tudo mais, né? Uma cara redonda e gigantesca. E as pessoas, quando haviam no elevador, não pode deixar, eu não vou agora não. Ela discutia com as pessoas de que o cachorro era manso e que você tinha que entrar no elevador. Quer dizer, a pessoa não consegue respeitar o outro, né? Que tem medo, tem seus cuidados. E às vezes quando você está com criança, então, você não quer botar sua criança dentro de uma caixa pequena com um monstro daquele, né? Ele pode ser dócil, mas aos olhos da criança que está no carrinho é um monstro que está na frente dela. Então, é um problema muito sério. A minha esposa, né? Os cachorros e os gatos. Recém-casado, né? Eu não conhecia esse medo da minha esposa. Nós casamos, fomos morar em Niterói. E aí a gente entrou dentro do elevador, né? Estacionou o carro, entrou no elevador. E daqui a pouco entra uma menina com 2 cachorrinhos, mas daqueles pequenininhos, assim, que parece mais um ratinho. 2 cachorrinhos. Ela sentou segurando aqui os ratinhos. Quando ela... Olha os ratinhos. Quando ela entrou com aqueles 2 ratinhos, assim, parece mais... Entrou dentro do elevador. Rapaz, minha esposa teve um ataque. E tu não sabia disso, né? Ah, não sabia, não conhecia. Ela se desesperou, se segurou em mim, se escondia atrás de mim. Eu falei, amor, peraí, que é isso? 2 cachorrinhos. Meu Deus, tira daqui, tira daqui. A menina assustada e tal. Quer dizer, você não sabe, né? As reações das pessoas. É porque geralmente o que a Patrícia falou, a Patrícia falou o negócio certo. O dono do cachorro, ele sempre acha que o cachorro é manso. Para ele é normal. Né? Para ele é normal. E tem uns animais que são realmente
por característica, eles são dóceis, eles não são agressivos. Tem outros que, pô, a gente sabe que são raças que são... E desses ratinhos tem alguns que são agressivos. Tem uns muito agressivos, né, de ver na internet. Agora, doutor, como é que a gente faz dentro de um conjunto de residências para tentar conscientizar as pessoas de que ela tem o direito e o outro também tem? Porque parece assim, eu estou te falando isso por... A Patrícia, ela é síndica, eu sou presidente da associação e eu confrontei com isso depois que eu sentei na cadeira e comecei a ver como é que era a gestão. Porque são várias pessoas com vários pensamentos, tem coisas assim que o cara até desconhece e ele, de repente, ele faz um erro e quer justificar o erro dele com o erro dos outros. Como é que a gente faz para tentar amenizar isso de forma da ciência ou até mesmo da cabeça da pessoa? Como é que a gente consegue, cara, fazer nivelar isso? Hoje a gente vive num nível de saúde mental muito baixo. E esse nível de saúde mental baixo não tem a ver com o condomínio em si. Isso é dentro da casa da pessoa. A pessoa hoje vive... né, e assim, até o governo, para tentar resolver um problema de saúde pública, jogou no colo das empresas isso. Com a NR1, né? Com a NR1, NR17... começou a jogar para cima das empresas cuidar dos seus funcionários, dizendo, ó, se o cara tiver problema de saúde mental dentro da sua empresa, o problema é seu. Só que ele vem com aquilo de casa. Problema com a família, problema, enfim, com o celular, a maneira que ele usa o celular. Então ele vem estressado, falta de foco, sem produtividade, sabe, ansioso, depressivo. A única forma que eu vejo das coisas funcionarem, a primeira coisa é reconhecendo o tipo de problema que a gente tem. E aí eu vou pedir que as pessoas que estão, que eu sei que muitos que vão assistir esse podcast são administradores de condomínio, isso, que sigam o exemplo dos maiores administradores de condomínio que eu conheço, que é esse cara que está aqui na minha frente. Não, me desculpa, mas assim, eu conheço muito de administração, eu estudo sobre isso. E eu vejo o seu trabalho no nosso condomínio, porque eu sou vizinho seu lá. Então eu vejo como você se comporta quando você tem pessoas que pensam diferente. A sua estabilidade emocional, você escuta um, você escuta o outro. Porque se você entrar em confronto, não ajuda. Não, isso não. Então a melhor Mas maneira... isso eu estou adquirindo já maturidade, cara. Isso é importante. A posição nos leva a aprender e a né, se desenvolver. Então essa é a maneira certa de fazer. É você ouvir os dois lados, mesmo que você tenha um lado. Porque sempre internamente a gente tem um lado. Se eu gosto de gato, eu vou defender os gatos. Se eu não gosto do gato, não vou defender o gato. Mas com condomínio, você não tem que defender ninguém. Então, na verdade, o que você tem é o que? É saber ouvir os dois lados, entender com o coração o que o outro está sentindo. Você não sabe como aquela pessoa foi criada. Então, o problema de saúde mental dela precisa ser administrado com o seu equilíbrio emocional. Então, o seu equilíbrio emocional em ouvir ela, e falar, eu entendo o seu ponto. Existem algumas palavras-chave, sabe? Uhum. Eu entendo o seu ponto, mesmo que você não esteja entendendo nada do que ela está falando. Né? Eu entendo o seu ponto, eu compreendo que isso é importante para você. Isso é importante para você, é importante para a gente. E aí a pessoa já se quebra, porque o problema todo é quando você bloqueia aquela reclamação da pessoa. Aí ela se sente preterida e ela vai partir para cima. E aí o problema tá tudo. Então você é bom nisso, em saber ouvir todos os lados. Então a forma hoje é essa, é entender que temos um problema de saúde pública, que é o baixo nível de saúde mental das pessoas, e aí a gente tem que saber resolver isso. Agora eu vou estender a pergunta para você e para a Patrícia. É óbvio que, como é saúde pública, nós temos funcionários lá orgânicos, não sei se você tem. E isso, como você fala em sociedade, eu não estou segmentando, não. É funcionário que trabalha aqui, é todos nós temos. Sim. E eu acho, assim, que você acaba de me dar uma ideia, é de que a gente precisa realmente sentar com os nossos funcionários, ver aonde eles estão errando, porque eu sei que tem alguns erros. A gente tem, não no meu condomínio nem tanto, mas assim, a gente sabe que funcionários fazem jogos no tigrinho e aí começam a ficar dependentes daquilo, começam a ter dívidas com aquilo. O outro, às vezes, está com um problema familiar e aí a gente não cuida disso. A verdade é essa. A gente nunca parou para cuidar disso. Mas é uma coisa importante. E agora a gente é obrigado a cuidar. Né? Eu sou empresário também, tenho meus negócios. E todos os colaboradores agora passam a ser de nossa responsabilidade. Eu tenho certeza que o condomínio vai também ser cobrado. Uma hora vai ser.
ele vai ser cobrado por isso, ele vai ser fiscalizado por isso, se os seus funcionários têm saúde mental ou não. Eu montei uma plataforma para cuidar disso. Né? Fica até à disposição. Poxa, você pode até fazer uma... Pode, claro, pode. Isso é que você está em casa. Né? Então, assim, eu montei uma plataforma para isso, como neurocientista, porque mas isso através da internet? O órgão mundial de saúde, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela deu para a gente, a nível mundial, ferramentas para a gente checar o nível da saúde mental das pessoas. E o governo brasileiro aceita essas ferramentas, e muitas empresas nacionais e internacionais e multinacionais já usam essas ferramentas. Então, eu peguei essas ferramentas todas e criei uma plataforma minha onde eu faço a análise dos funcionários para você. Então, você paga uma mixariazinha por funcionário, que não faz, é menos de 1% do salário anual do Mas cara. O teu grupo é grupo de psicólogo? Tem psicólogo ou não? Tudo, não, tem tudo ali dentro. Então, um neurocientista que sou eu, a empresa é uma empresa de médico, minha família é de médico, você conhece, minha esposa, minhas filhas, todos são médicos. Então, a gente montou um grupo onde a gente ali faz toda a análise. Então, a gente faz a análise toda e entrega para o profissional competente. Então, por exemplo, se a tua empresa já tem psicólogo, é ela que vai dar o laudo, é ela que vai trabalhar com aquilo. A minha ferramenta mostra onde está o problema. Então, ela faz a análise, ela vê se é burnout, ela vê se é ansiedade, ela vê se é depressão. Caso a caso. Por quê? São ferramentas que eles respondem relatórios, esses relatórios trazem todos os problemas à tua vista. E aí você vai fazer a gestão, a gente chama de gestão dos riscos psicossociais. E é o que eles pedem. Aí a gente faz os relatórios todos para a NR1, porque você tem que apresentar esses relatórios. O fiscal vai aparecer lá batendo, vem cá, cadê a gestão que você está fazendo? Você vai mostrar, está aqui, ó, a minha gestão está aqui. Então vocês têm os relatórios, tem tudo. E a partir daquilo ali você não tem mais problema. Qual é o problema que a gente vai enfrentar em breve? E já está enfrentando hoje, muita gente não sabe. É que se um funcionário seu sai e diz que o problema dele de saúde mental foi porque ele era pressionado dentro da empresa, você vai ter que indenizar ele. E sabe como é que funciona essa indenização? Danos morais. Danos morais é cabeça de juiz. E aí, meu amigo, você não sabe o tamanho do negócio que pode vir. Mas se você estiver desprovido desse tipo de... Se você, no caso, estiver com isso... Provido de uma ferramenta como essa... Isso é uma defesa, é um álibi. A gente ali tem como mostrar, inclusive, que a pessoa vem com aquele problema de casa. E que você está ajudando ela. Mesmo que o problema seja de casa, você está ajudando ela. Ali vai ter as ações que estão sendo feitas, ali vai ter tudo. Então, a gente faz a análise e depois propõe ações. A gente propõe palestras, a gente propõe o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, dependendo do nível, vai para a psiquiatria ou vai para a psicologia, ou pode ser um próprio neurocientista, um problema é químico ou estrutural. Né? Então, a gente indica quais profissionais que vão cuidar disso e aquilo vai ser feito. O médico do trabalho vai dar o laudo disso, a psicóloga vai acompanhar, então você tem os profissionais todos para fazer isso. E não precisa ser os nossos profissionais, apesar de a gente ter. Pode ser os profissionais que você já costuma trabalhar. Entendi. O que a gente dá é a ferramenta para você ter... Agora, Patrícia, você que é psicóloga, né? Você se meteu, você tem 10 anos que você é síndica do mesmo condomínio, né? E você deve ter provavelmente recebido muitos sorrisos, né? Mas deve ser recebido muitas caras feias também, né? Essas brigas. É muita lambada. É, né? E o que te faz, assim, seguir nisso? Porque eu estou no segundo mandato, né, de presidente lá da associação. E eu pretendo, até porque por questão de estatuto eu não posso seguir. Mas foi uma coisa que me engrandeceu, sabia? Eu quando eu cheguei lá, eu convivi com pessoas que tinham mais idade do que eu, mas muito sábias, cara. Os caras eram muito corretos, os caras eram muito visionários e tal. E eu aprendi com isso, até a própria gestão mesmo. E como é que você se meteu nisso aí? Eu sei que você é atuante, eu te conheço, você é muito atuante, trabalha bem, você é uma pessoa ativa, está sempre nas reuniões, buscando conhecimento, buscando a melhoria no entorno. Mas chega uma hora que eu não sei se lá, você é síndica moradora, porque tem diferença, né, cara? Porque tem muitos síndicos que não moram lá, sai dali, vai embora, acabou. Mas você, toda hora a campainha bate lá, como é que é? Olha só, tem aquilo que vem de você desde criança. Eu sou de uma família grande, né? E sempre cuidei da família, dos irmãos, para os pais trabalharem e tudo mais. Então, você está nessa de estar sempre ajudando as pessoas. E é uma coisa, você no condomínio como síndico, você não só faz
a gestão do condomínio, você ajuda pessoas, né? Se eu te contar os casos mais inusitados, do tipo, vamos para a delegacia porque tem que fazer a ocorrência de que a pessoa morreu em casa para poder vir pegar, a pessoa tem menos de 50 anos, não sei o quê. É obrigação do síndico? Óbvio que não. Mas aquela família que acabou de perder aquela pessoa precisa de alguém para ajudar. Então, é você que vai ajudar, né? É aquela filha que está desesperada com a mãe passando mal e eu não sei se chama uma ambulância, será que vai dar tempo? Mas você tem um carro grande, tá? Você bota essa pessoa no carro e vai levar para o hospital, né? Isso eu estou dizendo não é nem desses 10 anos, não. É ao longo da minha vida, porque é uma coisa que eu sempre me meti, que é ser síndica, então já é uma coisa inata. Você já vem de mim. Recente, por exemplo, o meu vizinho faleceu, né? E foi assim, a esposa... Lá no apartamento? No apartamento. A esposa chamou, né? E aí eu estava jantando e meu filho assim, filho, vamos lá, né? Aí tiramos da cama para colocar no chão, conforme o SAMU mandou, tudo isso. E aí, mas isso não é sua obrigação. Como que não? Eu sou uma pessoa, ela é uma pessoa, entendeu? Eu não tenho laços fortes, afetivos com ela, mas eu tenho um relacionamento de vizinhança, né? Eu posso te dar um exemplo até mais antigo e que eu fui malhada por moradores que queriam discutir sobre os jardins, tá? Infelizmente, um casal perdeu um filho que tirou a própria vida, né? Eu dei toda ajuda, todo apoio, até o corpo sair. Marcou-se o enterro. Na hora que eu tinha uma reunião para falar de jardim. E eu cancelei. Por quê? Essa família precisava de uma ajuda lá. E mesmo você depois dizendo o seguinte, gente, só tinha o casal e mais 2 vizinhos daqui e eu, entendeu? O apoio que eu dei para essa mãe, para mim, foi muito importante, porque lá na frente, né, o senhor que é pastor, Deus vai me recompensar de alguma forma. Eu não faço esperando que esta pessoa me reconheça e recompense, mas a recompensa eu vou ter, né? Então... E você foi criticada por isso, por ter cancelado? Fui. Você não era amiga deles, o que você tinha que fazer lá? Djalma, é uma pergunta que eu vou te fazer agora em função disso que ela vai falar. Isso é um perfil narcisista da pessoa? Eu sempre leio bastante, né, cara? Eu vejo que as pessoas são mais frias, né, cara? O mundo está acabando, mas a pessoa ela não se comove, porque o que você teve foi assim, você teve compaixão, você teve dó, é um ser humano. Pô, eu acho que uma reunião ela pode ser adiada, mas aquele assunto ali é um assunto, completamente sensível, né, cara? Que você precisa prestar uma atenção, se você precisa dedicar um pouco do seu carinho à pessoa. Isso pode ter traços de psicopatia. Então, isso que eu queria... Inclusive hoje... o narcisismo é um traço de psicopatia? Também. Os traços são vários, mas quando a pessoa ela é muito voltada para si, ela sempre quer o benefício dela mesma, ela não pensa, ela não tem sentimento com os outros. Muito fria. Ela pode ter um problema até biológico, onde o córtex pré-frontal dela, que é a área da compaixão, da gratidão, do amor, ela não ser bem desenvolvida ou ter algum dano ali naquela região. Então, pode ser muita coisa. É difícil você não dar um laudo assim, é bom que um psiquiatra dê, né? Mas hoje, inclusive, o pastor Silas Malafaia compartilhou um vídeo meu de uma análise que eu faço de uma pessoa que está em eminência, fazendo um monte de coisa louca por aí, mostrando que ele é um psicopata funcional. Por quê? Porque ele não está nem preocupado com a família dele, ele não está preocupado com as pessoas que estão do lado dele, ele vai destruindo a vida de todo mundo, sem pensar no resultado daquilo, sobre a ideia de que eu sou a pessoa que tem que comandar e liderar. Então ele chama o mundo para ele como se ele fosse o dono do mundo para resolver tudo. E aí todo mundo está errado e ele está certo, só o que ele pensa que é certo. Porque nesse caso ele é um cara frio, né? Ele sabe que ele pode causar consequências a uma família ou qualquer, como você passou pelo caso, você teve a sensibilidade de ir lá prestar assistência, mas tem pessoas que não são assim, né, cara? Que são pessoas frias, o mundo está acabando, tu está vendo você nervoso, você desesperado, a pessoa... A compaixão com que ela agiu, né,
gerou benefícios neurais para aquela família. Ela foi... E para você também. Ela foi cuidada para ela e para a família também. Agora, imagina se ela faz diferente, se ela rejeita a família. Não sei se é um problema seu. Você que resolva. Eu sou síndica do prédio, não síndica da sua casa. E aí, como aquela pessoa se sentir abandonada, se sentir rejeitada? Então, Djalma, você agora tocou num assunto que as relações humanas, elas estão ficando um pouco mais desconectadas, em função até dessas redes sociais que a gente está falando, né, cara? Sim. Eu posso até fazer um parênteses, deve. Djalma? A pandemia Muito boa. atrapalhou muito. As pessoas pioraram muito depois da pandemia. E a gente achou que ia melhorar, né? E tem algumas coisas que têm a ver com a própria vacina em si. Né? Dentro do condomínio, isso é gritante, de como as pessoas ficaram mais individualistas. Os problemas delas são sempre os maiores, né? E assim, na pandemia, eu tentei fazer com que as pessoas que podiam ajudar os que não podiam sair de casa, propiciei nos fins de semana música na área da piscina, mas até isso incomodava algumas pessoas. Mesmo que seja para um bem comum, né? Incomoda na individualidade de alguns. Mas isso aí não é a pessoa egocêntrica que só pensa... Sim. Você quer ver uma coisa, isso fica muito notório quando você vê a diferença entre países da Europa e o nosso Brasil. Países da Europa são frios, as pessoas são frias, são individualistas. Elas não te cumprimentam na rua, elas não dão bom dia, não dão boa tarde. Não existe isso. Tem país que, se você olhar, eu fui estudar em Harvard, estudei ali em BU também, lá na Boston University, e aí eu tinha pessoas na sala, pessoas de nacionalidade diferente. E o brasileiro ele tem essa coisa de você olhar, né, e bom dia, como é que você está? E eu encontrei uma pessoa dessa, uma russa, dentro do trem. A gente estava indo para a mesma sala. Quando eu vi ela no trem, eu botei os olhos nela e dei um sorriso, tipo assim, uma amiga minha de sala. Ela fechou os olhos e baixou a cabeça. Quando chegou na sala, ela me chamou e falou assim, eu vou te avisar, porque eu sei que você não fez por mal. Porque você, acho que é em inglês, né? Mas você não fez por mal, porque eu sei que você é brasileiro, e brasileiro é assim. Mas na minha terra, não se olha nos olhos de uma mulher na rua. Isso é agressivo. Né? O que você fez comigo é agressivo. Então as pessoas são muito fechadas. Por quê? Porque eles viveram o tempo inteiro em guerra. Eles vivenciaram guerras o tempo inteiro. E a gente está vivendo um pós-guerra aqui no Brasil agora, pela primeira vez, por causa da pandemia. A pandemia foi um tipo de guerra. Ela levou a gente para dentro de casa e a preocupação da gente era viver, era sobreviver. Então a gente passou a ser individualista muitas vezes, a gente passou a pensar no nosso umbigo. Muita coisa mudou depois da pandemia. Uma pergunta para te fazer. Você falou em guerra, a gente vive uma violência enorme. A nossa guerra é uma guerra, assim, enorme, de segurança pública, né? A gente sabe disso e tal. E às vezes, do jeito que você falou que a pessoa não olha nos olhos, que não é educado, ou não é correto, às vezes a gente passa uma pessoa do nosso lado, a gente já está com medo, achando que ela já vai mexer com a gente, vai roubar a gente. E é uma das reuniões que eu já tive com a Patrícia também lá no Comandante, que ele sempre fala o seguinte, a pior coisa que tem na polícia é o quase fui assaltado. O quase foi assaltado, o cara não faz registro de ocorrência, ele presume que ele ia ser assaltado, e ele gera um desconforto enorme, porque ele bota você num grupo de WhatsApp, tá todo mundo achando que tá cheio de gente para roubar ali. Então essa guerra que nós temos, que do jeito que você foi rejeitado no olhar, porque ela se tratava de uma aluna e tal, a gente hoje tem nas ruas, cara. A gente olha uma pessoa e fala, pô, esse cara vai me roubar. Já tá com medo, cara. Já é consequência da violência que já está instalada. Infelizmente, a sociedade vive esse problema da violência. E isso vai marcando as gerações. Os nossos filhos já vão nascer com esses medos. Quando você olha para os animais, você vê isso claramente, como é que o cérebro da gente funciona. Porque não é diferente do cérebro lá do animal. Como é que o rato sabe que o gato é o inimigo dele? Ele já nasce pequenininho, fugindo dos gatos. Como é que ele sabe disso? É porque tem marcações no DNA do rato, dizendo que aquele tipo de animal é o inimigo dele. Os nossos futuros filhos, as nossas futuras gerações, já vão nascer com medo do próximo. Com medo de pessoas mais escuras, porque a maioria, talvez, né, entram dentro dessa concepção de que é bandido, de que é ladrão, por causa da favela, por causa disso, por causa daquilo. Então a gente vai marcando as gerações com esses medos sociais. E para você reverter isso, menos tem que acabar com a violência. Você não vai nunca reverter só fazendo trabalho psicológico com a pessoa. Você tem que acabar com a violência para ela ir se acostumando. Não, você vai para os Estados Unidos, eu, por exemplo, fui na casa de um amigo nos Estados Unidos, saí da casa dele 2 horas da manhã, e aí tinha um sinal na rua. Eu parei, não tinha ninguém na rua.
Na hora que eu parei, aquele medo veio, sabe? Aquela angústia, tipo, vou ser assaltado. E aí eu parei assim e falei, não, peraí, eu tô na América. Eu não tô em casa. Mas eu, por uns 3 ou 4 sinais, aquilo vinha na minha cabeça. Então, o meu organismo está preparado para sofrer. Teu setup já está preparado. Eu já estou em estado de alerta. A minha amígdala já tem essa informação. Agora, quando isso vai mudar? A partir do momento que eu mudo para os Estados Unidos, começo a morar ali e depois de um certo tempo eu não tenho mais medo. Aí você vê nos brasileiros, quando vem para cá, eles já passam a não ter medo de nada. Daqui a pouco é assaltado de novo, é verdade. O celular. É verdade, eu vejo os gringos... O que foi? Ele não sabe o que é isso. É verdade. Patrícia, o que você queria fazer no teu condomínio assim, lá, que você ainda não fez e tem um desejo de realizar? Eu tinha um desejo, eu fiz lá, consegui resolver. Tem uma outra que está aqui meio que na manga, estou tentando resolver. Mas o que você acha que falta lá no teu condomínio, que você pode fazer ainda? Eu gostaria de ter mais atividades de lazer integrativas, né? Mas eu tenho uma população de idosos grande, e o meu condomínio, eu tenho uma dificuldade nesses anos todos, porque não tem nada que você faça que não precise de dinheiro, né? Uhum. E o condomínio foi acostumado durante muitos anos a ter uma receita muito apertada e você não pode reajustar o condomínio, então você não tem recursos para fazer. Eu, por exemplo, faço com maior prazer e alegria e não abro mão a festa do Papai Noel. Tá? Então, eu faço também. É uma coisa assim que vem desde sempre de gostar de Papai Noel. Minha mãe tinha uma coleção de Papai Noel que eu tive que desfazer dela, né, com a morte dela. Mas a gente tinha mais de 1.600 Papai Noéis, desde desse tamanho a 2 metros de altura, né? Os Você se vestia tipo Mamãe Noel? Eu não, mas a mamãe vestia. Os grandes estão no condomínio, que eu doei para o condomínio, que eu coloco dentro das portarias na época de Natal. E a festa junina também eu gosto de fazer, mas ela também gera um custo. E tem gente que acha que eu estou jogando dinheiro do condomínio fora, em vez de enxergar a felicidade da comunidade ali se divertindo, né? Então, eu tenho aqueles que vão, que gostam, que elogiam, e aqueles que criticam. Eu tive um entrevistado aqui, que é ali do Barra Sul. Ele era síndico de 2 prédios lá. E ele falou que a comunidade de idosos também lá foi crescendo. E aí, a gente conversando assim, ele falou que ele arrumava um espaço para que tivesse uma ação para os idosos e tal. E eu, assim, recentemente, eu estive conversando com uma pessoa, eu queria fazer um baile da terceira idade lá, assim, para os moradores, aqueles que às vezes estão sozinhos e tal. E uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que aí é uma coisa, cada um paga o seu, é aquele grupo de idosos que vão passar um final de semana no Hotel Fazenda, por exemplo, entendeu? Pega um ônibus lá, todo mundo tá ali, tá na mesma vibe, ali não tem uma pessoa que quer uma rave, outra que ali, todo mundo quer descanso, quer conversar. Eu acho isso legal para você, ali você não tem um custo, né, cara? Você consegue fazer, ratear isso aí, né, cotizar, cada um paga o seu. Mas é uma coisa que eu acho interessante para as pessoas agregarem, né? Minha mãe mora num condomínio que hoje tem bastante idosos. E eles têm um grupo lá de quinta-feira e todo mundo almoçar no mesmo restaurante. Porque um já perdeu a esposa, outro já perdeu o marido, outro tá só os 2 em casa porque os filhos saíram. E assim, é um foco que a gente precisa ter, porque eu já tive um foco para as crianças, que eu acho que eu já resolvi parcialmente. Eu coloquei lá agora, fiz uma parceria de massagem. Então o condomínio vai ceder 2 dias um espaço para as pessoas fazerem massagem, tem uma gratuidade, aí depois se a pessoa quiser, a pessoa vai fazendo de acordo, porque a comodidade está dentro do condomínio. O idoso não quer pegar um carro para ir não sei aonde, o idoso às vezes não tem ninguém para levar, não mexe em aplicativo para pegar, o cara está ali dentro, entendeu? Isso, as pessoas passaram, os idosos, obrigada meu filho, aquilo ali foi muito legal. Então eu também tento assim, ser eclético como você falou, escutar cada caso. O cara que gosta de cachorro, de bicho, a gente vai escutar. O cara que tem criança pequena, a gente criar alternativa. Se a gente parar para pensar, assim, as pessoas que mais precisam mesmo são os idosos. Porque a gente mais novo, a gente se vira, a gente sai, arruma um lugar para fazer, arruma um passeio, entendeu? Faz alguma coisa. A maioria dos idosos, às vezes, estão sozinhos. Os filhos, às vezes, estão tendo a vida muito corrida e tal. E aí eles precisam
se juntar, fazer alguma coisa junto. E se o condomínio consegue viabilizar isso, é fantástico. Isso é bacana. Lá no meu, existe um grupo são velhinhas, não são senhoras, já são velhinhas mesmo, que reúnem toda quarta-feira no grupo de oração, tá? Como é que é? Deixa eu te fazer uma pergunta. É um grupo de oração, é o quê? Tem um espaço ecumênico? Como é que é? Não. Às vezes até faz na casa de alguém, porque aí vai ter um Porque no Rio 2, me parece que tem um espaço... As igrejas aqui da Barra, a maioria das igrejas trabalham em células. Então elas já fazem esses encontros nos lares, né? Fazem. E que acabam convidando os próprios condôminos. Lá no caso, até a pessoa responsável acabou se mudando esse ano para Laranjeiras, mas a condição que ela botou para o filho é: eu vou toda quarta-feira para o condomínio. É uma senhora, ela é católica, né? Então ela prepara o evangelho que vai ser do domingo para discutirem antes sobre o evangelho. E é aberto a qualquer um que queira. Às vezes faz no salão de festa, né? Durante muito tempo foi na casa de uma senhorinha, porque a vizinha dela, praticamente do andar, estava doente, com câncer, e para que ela fosse, ela não queria sair do bloco, né? Então essa senhora fazia na casa dela e virou um lanche, uma coisa divertida, né? Pô, que legal. A minha mãe participou disso, né? Até morrer, praticamente. E isso faz muito bem para elas. Com isso, por exemplo, eu sou muito amiga das velhinhas, né? Então eu levo para tomar vacina, levo Isso aí que tem que morar no condomínio. A gente precisa de uma pessoa dessa lá no nosso condomínio. O salário dela, né? Porque tem aquela que todo dia primeiro tem que tirar o dinheiro dela do banco, haja o que houver. Então, se não tem a pessoa que ela paga para fazer isso, eu vou com ela, né? Aí legal, eu brinco, Patrícia, até assim, por isso que lá em casa eu não boto... A Patrícia, na verdade, é uma vereadora, ela só não tem um mandato, porque ela age como... na verdade, o papel, né? Que ela eu sempre falo, o vereador, na verdade, é um síndico de bairro, né? E todos nós, dentro de uma associação ou de um condomínio, nós somos o síndico. Então a gente tem essa característica mesmo de tentar ouvir todo mundo, tentar resolver os problemas. Mas agora me pintou uma pergunta aqui para você. A gente estava falando muito das pessoas estarem adoecendo por causa das redes sociais. Qual a importância, Djalma, que eu sei que você é um pastor e eu acredito muito na orientação, você foi falar da orientação, acredito muito na orientação religiosa. Qual a importância da falta da presença dessa orientação? Porque na Índia, quanto mais dinheiro você tem, mais próximo de Deus você está. No Brasil parece que é diferente. Quanto mais dinheiro você tem, parece que mais longe de Deus você está. Assim, é a concepção que eu vejo, não estou falando que eu estou certo, eu estou fundamentado por isso. Mas qual é a importância da presença dessa crença dentro da gente, da proteção dessas doenças que a gente vive na sociedade? Olha, eu posso te falar isso como um estudioso do assunto, né? Talvez no Brasil, sem falsa modéstia, talvez eu seja a maior autoridade em inteligência espiritual do Brasil. O que é inteligência espiritual? É a compreensão da espiritualidade dentro do cérebro, dentro da neurociência, né? Então eu tenho uma obra minha, que é um best-seller no Brasil, chama Desvende o Poder da Inteligência Espiritual. E ali eu provo, porque isso foi a minha tese de doutorado, eu provo exatamente os benefícios que a inteligência espiritual traz para o ser humano. E aqui eu não estou falando de religião, de um tipo de igreja ou outra. Eu estou falando sobre espiritualidade. Então, a pergunta que você fez foi muito direta. Qual o papel da espiritualidade dentro do corpo humano? Nós temos 3 inteligências. A inteligência biológica, onde Deus colocou todos os códigos da vida dentro do DNA. Esse DNA funciona para a produção dentro da célula de proteínas, e as proteínas vamos dizer assim, é o fator que gera a vida. Mas ele criou também a inteligência emocional. Então ele pegou os neurônios e colocou as informações neurais, as informações emocionais todas ali dentro. O sistema emocional, o sistema límbico faz a gestão disso e você se relaciona com as pessoas, e aqui é a inteligência emocional, a inteligência das relações. Mas Deus criou só para o ser humano, e os animais não entram nisso, a inteligência espiritual, que é a inteligência da consciência. É onde tem o seu sentido da vida, é onde tem o seu propósito e é onde as coisas fazem sentido. Onde está a felicidade. Porque felicidade é um sentimento que flui pela consciência.
Eu sinto que sou feliz. Né? Então, não é uma coisa, um estado. É um sentimento. Então, a inteligência espiritual tem esse papel de fazer a gestão no teu cérebro do restante das outras inteligências. Então, funciona assim. O corpo, para funcionar bem, as emoções têm que estar bem. Senão você adoece. Para as emoções funcionarem bem, o teu espírito precisa estar bem. Quando eu falo espírito, eu falo a sua consciência, eu falo a sua identidade, os seus valores, eu falo o sentido da vida para você e o teu propósito. Essas 5 coisas têm que funcionar. Repete aí, por favor. Repete aí. Identidade. Valores. Sentido da vida e propósito. Então, se essas coisas aqui, elas não estiverem em ordem dentro de você, as suas emoções começam a fraquejar. Por exemplo, pergunte a um psicólogo, um psiquiatra, o que é uma depressão? Ele vai te descrever assim. É a desconstrução de uma identidade. Você entra em depressão, um estado depressivo, quando você não se reconhece. E aí qualquer coisa é um ataque a você. O que a espiritualidade faz? Ela fortalece a sua identidade. Quem você é. Isso aí que eu ia te perguntar. Então, quando você vai para uma igreja, quando você frequenta uma religião, você frequenta alguma coisa que te desenvolve uma espiritualidade, você resolve algumas coisas interessantes. Por exemplo, na minha tese de doutorado, não sei se o tempo... Não, tomar muito tempo, mas... Não. Na minha tese de doutorado, eu descobri que Jesus, ele veio com uma função muito específica na Terra. Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. O que é isso? Ser feliz de verdade. Você ter uma felicidade plena. Então ele traz todo o seu ensino voltado para isso. Enquanto eu era religioso apenas, vamos dizer assim, eu era só pastor, estudava a Bíblia, eu não entendia isso exatamente. Eu só entendia que a espiritualidade ajudava. Mas quando eu fui para a neurociência, eu descobri que as 4 coisas que fazem o cérebro feliz, que gera mais dopamina, vamos falar tecnicamente, as 4 coisas no cérebro que mais geram dopamina, era a base do ensino de Jesus. Quer dizer, ele sabia o que estava fazendo. Então, o que ele ensinou? Ele ensinou que a gente tinha que ter uma relação com Deus e com o próximo. E a gente descobre que o cérebro, ele é um cérebro social. Você só é feliz no outro. O tempo inteiro você só pensa em pessoas. Se eu tirar uma fotografia do cérebro, a gente aqui conversando, você caminhando na praia, você dormindo, você acordado, sempre a área social vai estar acesa. Então, deixa só para entender. Você só é feliz no outro? Como assim? Você só é feliz quando o outro é feliz? Eu vou explicar. Não? Ao contrário. Assim, como o cérebro é social, você só é feliz quando você é aceito, quando você ama, ou quando você sente que é amado. Então, tudo para o seu cérebro é o outro. Então, o seu cérebro o tempo inteiro está pensando em pessoas. Ele está olhando para fora, não para dentro. E tudo que você é depende do outro. Quando você, por exemplo, confia em alguém, é porque você se viu naquele outro. Quando você não confia em alguém, é porque você não se viu naquele outro. Então é tudo sobre o outro, não é sobre você. Olha que coisa louca isso. Pô, louco demais, cara. Então, mas a primeira coisa... tem muita coerência. Então, primeiro, o cérebro é social. E Jesus vem e te ensina a lidar com Deus e com o próximo. Depois, ele diz que você pertence ao reino dos céus. E uma das coisas que faz você ser feliz é esse sentimento de pertencimento. Quando você não pertence a nada, você se sente rejeitado e isso te traz uma tristeza profunda. Por exemplo, quando ela falou assim, eu invisto no meu condomínio em coisas integrativas, o que ela está fazendo? Trazendo felicidade para essas pessoas. Porque as pessoas precisam de pertencimento. E para ela também, né? Quando ela consegue agregar. Para todos. Por quê? Porque a gente precisa de pertencimento. Jesus ensina sobre propósito, ele diz que todos nós temos uma missão. E não existe felicidade se você não descobre a sua missão. E outra coisa, que ele fala que muitas vezes a gente não entende, porque a gente fala muito de liberdade, né? Mas ele ensina sobre dependência. E uma das coisas que mais faz a gente feliz é quando a gente aprende a depender, não a ser livre. Não é liberdade que traz felicidade. É dependência. Olha que loucura. A criança, quando nasce, ela aprende que ser feliz é depender da mãe. Aí ela começa a crescer, ela depende do pai para entender o entorno. Depois ela depende do professor, depois ela depende do chefe, depois ela depende do esposo ou do marido, depois ela depende dos filhos, quando vai envelhecendo. Depois, a vida inteira você vai depender, e vai depender de Deus.
Então, Jesus ensina que quando você aprende que ser dependente é bom, não é ruim, você passa a ser feliz. Você é feliz quando sabe que alguém cuida de você. Então, o que você encontra dentro da igreja e o que você encontra quando você tem um encontro com Jesus é que ele preenche essas 4 coisas que traz a felicidade para o cérebro. Então, a espiritualidade é algo muito importante para a sua saúde física e emocional. Ele acabou de falar o que você tinha falado desde pequena. Eu sempre fui de ajudar. E quando eu te fiz a pergunta por que você está nessa seara aí de ser síndica por 10 anos, e você, antes mesmo de ser síndica, você já tinha uma participação, responsabilidade, até mesmo saber ser dependente daquelas coisas que você, como ele está falando, você depende de fazer aquilo para se agradar também, né, cara? Falando, eu vou até fazer assim, uma correlação no que você estava falando. Eu acho que o meu desejo sempre foi ser aquela mama italiana. Mangiare, parlare italiano. Que no domingo toda a família tá junto. Eu tenho essa... Faz a refeição e passa o dia junto. Porque, embora não seja de descendência italiana, o meu domingo de infância, de adolescência, sempre foi isso na casa da vovó, né? Então, essa coisa da família, de estar unido... Eu vou te dizer, realmente assim, eu não sou uma pessoa que frequenta a igreja com regularidade, tá? Mas eu faço as minhas orações. E tem uma coisa que eu sempre fiz, junto àquelas pessoas que trabalham comigo, procure um Deus, né? Porque às vezes você fala, vai com Deus. Ah, mas eu não sou da sua religião. Vai com o seu Deus. Mas Deus está aí. Que no fundo ele é um só, mas você precisa ter algum Deus realmente para você buscar essa relação com ele. E que é uma coisa que sempre foi intuitiva minha, nunca estudei isso para falar assim. Então, eu vejo você falando de que algumas coisas eu sempre fiz, né? E tudo isso está interligado. Você vê, o que você tentou realçar aqui era exatamente o fato dela ter encontrado uma missão de vida, um propósito de vida nisso que ela faz hoje dentro do condomínio. E isso está relacionado com os valores dela, com os princípios, com Deus que ela acredita, com as coisas que ela... Né, então, você falou agora da crença, né? Tem uma passagem na Bíblia que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então... Por que quando a gente... o mentiroso, por exemplo, ele nunca vai ser uma pessoa liberta, assim? Ele sempre vai ser preso porque ele tem medo da verdade? Como é que tu vê isso aí? Essa passagem, é lógico que Jesus está relacionando isso a ele diretamente. Tanto que ele diz assim, logo depois desse versículo, ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está dizendo, a verdade liberta, mas eu sou a verdade. Você tem que aprender de mim. Então, isso está relacionado a ele. Mas eu costumo dizer na neurociência o seguinte: você não muda aquilo que você não reconhece. Você só muda o que identifica. Se para você não é mentiroso, então a sua verdade é que você é verdadeiro. Você nunca vai mudar aquilo que você não acredita. Então, o primeiro aspecto é isso. Você só muda aquilo que você identifica. Quando eu percebo a minha vulnerabilidade, por exemplo, eu fui para o seminário. Quando eu fui para o seminário teológico estudar, eu não percebi o quanto eu era vaidoso. Eu fui descobrir isso dentro do seminário com os meus amigos, que falaram assim: cara, você é muito vaidoso, você sempre quer estar com o melhor sapato, a melhor roupa, a melhor não sei o que. E todo mundo aqui no entorno não é assim, então você choca a gente com esse teu jeito mais vaidoso, mais não sei o que e tal. Mas eu falei assim, mas isso incomoda vocês? Ah, incomoda. Então, se isso não me incomodar, eu não vou mudar. Aí é que eu percebi que, assim, às vezes você tem coisa em você que para você é normal, para os outros não. Se eu não perceber isso, eu vou incomodar o meu entorno. E eu falei de um detalhe, mas existem várias outras coisas que você precisa acordar para dizer, caramba, eu não sou assim. Então, é isso. O mentiroso só vai mudar a hora que ele descobrir que ele é mentiroso de verdade. E para isso ele tem que ser confrontado com o espelho. A religião, a fé, os valores acabam, né, ajudando. Perfeito. Gente, agora, se tem uma coisa que incomoda muito algumas pessoas, realmente é essa coisa de você estar sempre querendo agregar, ajudar as pessoas.
Porque tem algumas pessoas no condomínio que quando querem me atacar, atacam nisso, entendeu? Porque você está sempre juntando as pessoas. Se incomoda com isso. Com a sua relação. É aquela coisa que a gente aprende sempre, né? A sua felicidade incomoda o outro. Né? Então, o ser feliz não é o ter ou qualquer outra coisa. São pequenas coisas. Eu, por exemplo, hoje eu digo, a minha felicidade é imensa. Eu tenho filhos saudáveis, netinhos, filhos de sucesso, 3 netos maravilhosos. Você vê a diferença, né? No filho, não, são filhos legais e tudo bem, né? Netos maravilhosos. Os netos sempre tem que matar. Mas a minha nora, que uma vez falou comigo, assim, eu não consigo entender, que eu falei, se eu soubesse que ter neto era tão bom, eu não tinha filho. Mas como é que você vai ter neto sem filho? Mas é mais ou menos isso. Esse livro aqui é teu, é? É meu, eu não sabia que tínhamos, mas eu vou dar isso aqui pra ela. Não, olha só, primeiro deixa eu mostrar aqui, ó. E depois eu vou dar... Erros que mentes brilhantes não cometem, ó. 7 erros que mentes brilhantes 7 erros que mentes brilhantes não cometem. Ó, vocês, por favor, vão às livrarias, comprem. Esse aqui era para ser meu, mas eu vou fazer questão que seja da Patrícia. Patrícia Comel. Muito obrigada, Djalma. Quero agradecer, Patrícia, demais. Eu também tenho uma admiração por você. Obrigada. Eu vejo você, uma guerreira, cara, que está sempre lá nas reuniões, sempre defendendo não somente o condomínio dela, mas o entorno. O que a gente precisa para ser feliz mesmo, que é gerar um pouco... O cara, quando chega em casa, o cara quer descansar, e às vezes no caminho o cara tem algumas dúvidas se vai conseguir chegar, se não vai. Patrícia é uma pessoa muito ativa, muito competente, está sempre lá lutando em prol da nossa comunidade. Patrícia, obrigado por ter vindo. Papo maneiro pra caramba. Eu que agradeço imensamente por este presente de conhecer o Djalma, entendeu? Ouvir as coisas que ele falou e, óbvio, você me chamar também foi um presente, tá? Então, só tenho a agradecer. Eu que agradeço e se quer ver outra oportunidade, pode voltar, que a gente vai ter assunto pra caramba pra conversar. Sei que a gente está na mesma raia aí, brigando sempre pelas mesmas coisas. Djalma, doutor Djalma Pinho, um cara sensacional, competente demais. Amigo já, né, mas agradeço a sua presença aí, poder dedicar um pouco do seu tempo, teu conhecimento para as pessoas, entendeu? Isso aqui vai chegar em algumas pessoas que às vezes precisam realmente tomar conhecimento, às vezes as pessoas nunca teve um acesso a uma informação dessa que você conseguiu passar para a gente, e também eu acho que você consegue também abrir um pouco da minha mente no intuito de fazer uma gestão melhor, né, dos nossos funcionários, das pessoas que estão sempre lá com a gente, saber conduzir situações. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado, gente, por contribuir. Valeu. Eu que agradeço. Quero agradecer a você que ficou assistindo esse podcast. Hoje foi um papo muito cabeça, um assunto muito diferente, mas que contribuiu bastante. E quero agradecer também ao Gigante Nordestino, que é um parceiro desse programa. Quero agradecer a Lima Representações. Se você quiser material de limpeza, material de escritório, aqui na Barra, é só dar uma ligada, o telefone vai aparecer aqui, ó. Liga lá, pede um orçamento e a entrega rapidinho. E tenho certeza que vai ser mais um parceiro de vocês aí nessa jornada.